Agora temos uma entrevista especial aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio em São Paulo o deputado Daniel Silveira. Deputado, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos os demais da bancada e aos telespectadores. Deputado, para começar a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses atos de ontem. A gente tratou disso aqui na abertura do programa, essas manifestações que aconteceram em todo o país em defesa da liberdade. Como é que o senhor viu essa mobilização? Olha, na verdade foi muito claro, né? A intenção das pessoas era justamente defender a liberdade, né? O ânimo da população era totalmente positivo a esse tema, não teve nenhum tipo de agressão, né? Nenhuma confusão, na verdade. Então, isso logo se afasta daquela narrativa que é esvaziada sobre atos antidemocráticos, né? Tudo que tem pessoas de verde e amarelo, camisa da cor do Brasil, fala que são antidemocráticos ou idosos, né? Pintados, né? Que são pessoas totalmente patriotas e pessoas respeitáveis, né? Portanto, estão aqui há muito tempo, então acreditam ainda. Então, a sensação que foi passada foi de total esperança em tempos bons, na verdade, de liberdade de expressão plena. Ana, sua pergunta. Boa noite, deputado. Bom, o brasileiro gostou, né? Tomou gosto pela política, sai às ruas hoje para defender a nossa Constituição, sabe o nome dos ministros, sabe o nome de comissões. Eu acho que assim nós vamos chegar aí num caminho muito maduro politicamente. Obviamente que temos acompanhado várias inconstitucionalidades por parte dos ministros, mas eu vou repetir durante muito tempo, viu, deputado? O senhor me perdoe se não, isso pode não lhe trazer boas lembranças, mas sobre a votação da Câmara, uma votação sobre uma inconstitucionalidade que foi a prisão do senhor pelo Alexandre de Moraes e a Câmara se ajoelhando ali e entregando a cabeça do senhor de bandeja para uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade no inquérito ilegal por parte do STF. Eu considero esse dia dessa votação na Câmara um dos dias mais bizarros, para usar a palavra aí do momento, um dos dias mais obscuros da nossa história política. O senhor conversou com os deputados que votaram a favor da manutenção da sua prisão? Alguns se arrependem, eles têm medo do STF, eles entendem que hoje é possível colocar um alvo nas costas de cada um porque eles votaram daquela maneira? Sim, Ana, assim, é uma questão que ela é muito ampla, na verdade. Aquele dia realmente foi um dia muito obscuro, né? O que aconteceu foi uma coisa totalmente à margem da Constituição, né? Não existe interpretação de um artigo que é literal, né? Não tem como explicar para magistrados como se interpreta a Constituição dentro dos limites da lei. Não há subjetividade, não há interpretação, é literal. Então, quando foi feita essa votação, a votação que também, né, dentro de um inquérito que é totalmente inconstitucional, o 4781 e também o extinto 4828 que foi arquivado, nós vimos ali a pressão do Poder Judiciário ante o Poder Legislativo e houve sim algum tipo de chantagem ali. Vários deputados, não fui eu que procurei esses deputados, vários vieram até mim para poder relatar algumas questões que, despiciando colocar aqui agora, mas que coadunam com aquilo que todas as pessoas suspeitam, né? Então deixa de ser uma hipótese para se tornar um fato. E eles vieram dizendo que trocariam imediatamente o voto, foram enganados. Seria uma prisão como se fosse uma prisão para assustar. Mas não existe prisão para assustar ninguém. A prisão ou tem um crime ou não tem. E se esse crime é punível com cerceamento de liberdade e, claro, tem que respeitar a persecução penal. Se é um crime contra a honra, né, a LSN não se aplicaria em nenhum momento, porque é o próprio entendimento da Corte que ela só se aplica com o desdobramento do tipo objetivo penal, ou seja, não somente a letra de lei, mas o fato tem que se desdobrar e se tornar um caso concreto. Isso aí foi julgado, né, em várias questões e pacificado pela Corte, e a própria lei, né, já extinta 7170 de 83, já tinha, então, sido revogada e nessa própria lei já se explicava esse parâmetro também. Então foi até uma análise sistêmica dos artigos, salvo engano, primeiro e segundo da lei. Então esses deputados sim se arrependem hoje, vários vieram relatar a mim mesmo essas questões aí. Deputado, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado Daniel Silveira. O senhor acha que o senhor foi muito bem recebido nas ruas, nas manifestações de ontem, e no Congresso, o senhor acha que os seus colegas estão respeitosos em relação ao seu mandato?
Ilza, boa noite. Na verdade, tem muitos deputados que respeitam o mandato de todos, né? Na verdade, o mandato não pertence a eles, não pertence a mim, pertence ao povo. Durante um tempo, né, de 4 anos, aí, o senador de 8, né, que é aquele tempo pré-determinado em que nós somos aí investidos do mandato. Então, não cabe a deputados ou juízes, né, virem a tentar colocar algum tipo de parâmetro no mandato. Né? Então eles têm que respeitar, por mais que um ou outro não goste de mim, assim, talvez como eu não tenha simpatia por todos, eu vou respeitar o mandato, porque não é a pessoa do meu, inclusive até de pessoas que são antagônicas a mim politicamente, que eu vá até eles e tente rechaçar o mandato, porque eles representam uma parcela da sociedade independente do pensamento. Então eles têm que me tratar com respeito, porque não é o Daniel Silveira, é uma instituição investida do mandato, mas se não respeitarem, a gente tenta colocar ali o respeito através do trabalho. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Boa noite, deputado, é um prazer revê-lo. Eu estava ontem em Copacabana, testemunhei a recepção que o senhor recebeu. Eu acho que eu estava no primeiro carro de som que o senhor subiu e foi realmente impressionante ver a reação do público. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor foi processado com base na Lei de Segurança Nacional, enquanto verdadeiros terroristas, como os grupos antifas, né, fazem manifestações violentas, destroem patrimônio, fazem incêndios e ficam impunes. Né? O senhor é um dos autores de um projeto de lei que classifica esses grupos antifa como terroristas. Né? Se eu não me engano, é o projeto de lei 3019 de 2020. Como é que o senhor se sente sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional, enquanto o seu projeto, que criminaliza os verdadeiros terroristas, está parado no Congresso Nacional? Olha, na verdade eu sinto que acabou se tornando contraproducente. Mota, primeiramente, parabéns pelo trabalho, eu sou teu fã. Olha, o que acontece? Quando eu apresentei esse projeto, que é a função precípua do deputado, né, principalmente é essa, legislar, dentre outras, inclusive no Conselho de Ética, usaram a apresentação de um projeto de lei como subterfúgio para me colocar sobre cassação, né? Quando disseram que eu apresentei um projeto para colocar pessoas que lutam pela democracia, muitas aspas na palavra lutam pela democracia, na frase, usaram esse projeto para tornar os antifas um grupo terrorista como um motivo para me caçar. Quer dizer, a ideologia, ela está tão impregnada dentro do legislativo que as pessoas esquecem a função de fato do legislador e começam a brigar ideologicamente. Eu não tenho óbice algum em discutir as ideias na tribuna ou em plenário, tanto faz, nas comissões. Contudo, a função que é a concreta do parlamentar, ela tem que ser respeitada. Então, eu me sinto, na verdade, sim, às vezes desmotiva um pouco, porque a contraproducência do parlamento em alguns assuntos acaba te desmotivando. E as pessoas que dão o apoio nas ruas e acompanham, seja pelas redes sociais ou pelo jornalismo independente, né, que é um jornalismo mais sério, então elas começam a cobrar os deputados, então a gente consegue ter esse reflexo no bom trabalho. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Certo, muito boa noite, deputado, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Deputado, qual é a sua expectativa a partir de agora? O senhor vai ser candidato ao Senado ou Câmara? Qual é a sua expectativa a partir de agora? Zé, boa noite. Então, a expectativa é tentar disputar uma vaga no Senado mesmo, até por conta talvez da projeção política que eu acabei tendo, né? Acabei aderindo das pessoas, o apoio muito claro também nas ruas, que eu consigo compreender e entender dessa maneira. Venho pelo PTB, né? Eu sou candidato pelo PTB, eu não fui para o PL. O PTB é um partido que ele tem, né, a amplitude conservadora desde o Estatuto, e a gente está tentando transformar um partido muito grande mesmo nessa seara. E eu não vou explicar aqui todos os meandros dessas questões entre partido e ideologia, mas que eu acho bom esse multipartidarismo. Não adianta contemplar somente um e ter a mesma história se repetindo, né? O déjà vu do que aconteceu de 2018 para cá, com traições em sequência pelo presidente. Então, eu venho sim ao candidato ao Senado, né? Dentro da lei, né? Nada me impede, por mais que manobrem o direito positivado aqui no Brasil, não há o que se fazer dentro daquilo que a lei preconiza. Então, até o presente momento, eu venho candidato ao Senado, pelo Rio. Deputado, e desde que o senhor foi indicado às comissões na semana passada na Câmara, houve uma pressão em cima do partido do senhor, do PTB, para que retirasse o nome do senhor. Queria saber do senhor se já imaginava esse tipo de reação por parte do universo político para cima do partido do senhor e qual deve ser o que deve acontecer agora. Existe alguma chance de que a liderança do partido retire o nome do senhor dessas comissões ou não?
Não, na verdade eu permaneço nas comissões. Eu não sei por que entrou essa discussão, que na minha opinião foi um sensacionalismo muito barato, na verdade, porque eu já recusei a CCJ no primeiro ano, porque eu já tinha outras comissões que eu iria atuar. Atuei em várias comissões, até concomitantemente, saía de uma para defender outra pauta que é totalmente divergente daquilo que eu defendi, então a mente até cheguei a embolar nos assuntos. E quando fui à CCJ, que é Comissão de Constituição e Justiça, eu sou tecnicamente preparado para ela, enquanto tem deputados que não sabem nada do que estão fazendo ali na verdade, inclusive alguns da oposição, e eles não se autoflagelam. Não, eu tenho que sair porque eu não conheço do assunto. Inclusive, pautas que são constitucionais, devem ser debatidas seriamente, ficam pela ideologia e são arquivadas, ou então ficam durante muito tempo, dando morosidade ao trabalho. Então, não tenho intenção de sair, a não ser que fosse por algo que trouxesse em troca, né, talvez o que a gente pode dizer que não é a palavra certa, mas em acordo, para entregar à sociedade alguma coisa que seja de fato positiva. A gente pode até negociar uma saída, mas eu não tenho a pretensão de sair, porque também não tenho a pretensão de sair ou de ficar, tanto faz, é o trabalho do parlamentar. Luciana. Deputado, desculpa a insistência no seu caso, mas o seu caso é uma das coisas mais difíceis de explicar aqui nos Estados Unidos para democratas, republicanos, independentes, para qualquer pessoa aí que entenda um pouco de Constituição e sabe a importância, né, que uma Constituição, como ela precisa ser respeitada. O crime do senhor teria sido um crime inafiançável, depois passou a ser cobrado a fiança, o senhor conseguiu arrecadar, se eu não me engano, R$100 mil, pagou a fiança. O que aconteceu com esse dinheiro? Qual foi o caminho dessa história aí da fiança na ilegalidade toda do caso do senhor? Claro, vamos lá, vou tentar sintetizar aqui. Acontece o seguinte, o crime não era inafiançável. O que aconteceu para gerar essa narrativa e o convencimento das pessoas de inafiançabilidade do crime é que foi decretada uma prisão preventiva. Contudo, a prisão preventiva ela não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Isso já até a DI 5526 foi julgada e pacificada também pela Suprema Corte, né? E maioria dos votos. O voto vencedor, inclusive, foi do próprio ministro, né? Que foi o relator desse meu caso. E, na sequência, quando ele diz que a prisão é preventiva, e se é preventiva não se aplica fiança, portanto, um crime inafiançável. Isso foi uma manobra jurídica tão teratológica que até alunos do terceiro período que conheço na faculdade e que também sou graduado, eles dizem, olha, isso aqui não existe. Daí em diante, quando a fiança é arbitrada, ela pode ser paga até o final do processo antes do trânsito em julgado. Não há que se estipular prazo de 48 horas. Portanto, foi feito isso, na verdade. Ele estipulou um prazo de 48 horas. É claro que R$100 mil a gente não tira do bolso na hora, é um dinheiro de uma quantia bem elevada, até mesmo que for em banco, também tem uma morosidade para projetar esse dinheiro e movimentar. Então, conseguimos aí, foi até o deputado Carlos Jordi que iniciou essa vaquinha, foi em torno de R$118 mil. E foi paga a fiança tempestivamente, contudo foi por telefone, salvo engano, não foi publicado no sistema, né, que tem que ser também colocado no sistema, e a conta foi fechada assim que foi depositado o dinheiro e segue até então, como eles gostam de dizer, paradeiro desconhecido. Eu não sei onde está o dinheiro, mas basicamente foi isso. Não existiu crime inafiançável, que crime inafiançável é rol taxativo, prisão preventiva não se aplica em hipótese alguma parlamentares, então foi tudo sim um esforço hercúleo aí para Herculeio para poder colocar um parlamentar atrás das grades sem motivo legal. Fiuza. Questão do seu direito ao uso das redes sociais. Fiuza, na verdade, eu já posso utilizar as redes sociais. Contudo, as minhas redes sociais seguem bloqueadas. Já foi feita uma petição, meu advogado, doutor Paulo Faria, já atravessou uma petição, salvo engano, ontem, solicitando que seja cumprida, então, a determinação do presidente, né, o indulto da graça dele, está lá preconizado também no artigo 84 da Constituição, inciso 12, muito claro, né, também não cabe interpretação e sequer pode ser discutido por outro poder, né, porque é uma função também constitucional do presidente, deve ser respeitada. Quando ele entendeu o exagero de outro poder, ele então agiu trazendo o jogo para dentro das quatro linhas, como se diz. Então, eu posso até utilizar as redes sociais, só que eu quero recuperar as minhas redes sociais com os seguidores que eu já tinha, com as ideias que eu já defendia, para que eu possa dar o segmento desse trabalho aí. Mota. Deputado, o senhor tem duas filhas, se eu não me engano, tem uma mãe que tem problema de saúde, e o senhor ficou quase 11 meses preso. Como foi o seu sentimento? O que passou na sua cabeça
sabendo que o senhor estava preso ali, enquanto no Brasil milhares de criminosos são soltos, criminosos violentos, criminosos presos em flagrante no ato de cometer um crime armado. Milhares desses criminosos são soltos todos os dias nas audiências de custódia do Brasil. Como é que o senhor se sente? Então, Mota, essa pergunta ela é muito complexa, mas de simples entendimento. É porque funciona assim, você tem a lei deve ser respeitada e deve combater o crime. Então, quando eu fui preso, né, fiquei basicamente 11 meses. A maior parte desses meses, em torno de 8, eu fiquei dentro do presídio. Né, e pessoas que de fato responderam crimes, outros também que estavam ali de forma totalmente errônea, porque também eram processos que desde o início deveriam ter a nulidade, porque... Como eu disse até ontem no programa 4x4, eu acompanho desde 2008 essa escalada do Poder Judiciário em arbitrariedades, em desrespeito ao devido processo legal. Até tenho uma tese escrita a respeito disso, que também discuto muito em alguns grupos, porque vale a pena combater isso. Então eu me senti muito impotente nessa seara, porque eu sabia que não existia crime, nós sabemos e a maioria das pessoas sabe, mas tentaram jogar essa narrativa, né? Que xingar ministro, que também não aconteceu, não xinguei. O que eu falei ali em um momento de emoção e que pode acontecer novamente com qualquer um, comigo mesmo, isso aí não é crime, né? E se caso for crime, é ação penal privada, né? Crime, artigo 138, 139 e 40 do CP. Então é muito claro, as pessoas vão lá e processam, se tem indenização, tem. Agora, o que não cabe é tentar gerar uma narrativa para colocar um opositor político porque não cai nas graças de alguém, mas cair na graça do presidente, né? Assim, fazendo essa analogia aí, para poder devolver à sociedade o respeito e a esperança na normativa jurídica do Brasil. Então, me senti impotente, na verdade, porque eu tive que aprender a ser mais resiliente dentro de mentiras e ataques que eram inverídicos sobre a minha honra e a minha família, para que eu pudesse vencer. Mas dizem que um homem com a razão, enquanto estiver com a razão, é imparável, é invencível. Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Daniel Silveira. Mais uma pergunta, vinda de Brasília, José Maria Trindade. Vai lá, Zé. Perfeito. Deputado, eu tenho dito aqui de que essa graça assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela acabou fechando uma lacuna aberta pelo Congresso, que fez um estrondoso silêncio. Eu entendi que o Congresso é que deveria ter tomado esta iniciativa de apoiar e de aprovar um projeto. Inclusive, existem dois partidos que assinaram, o PTB e o PL, assinaram esse pedido de anulação do processo. O senhor não se sentiu ali abandonado pelos colegas e pelo próprio Congresso Nacional, não? Zé, assim, na verdade, foram 5 pedidos feitos para a sustação da ação penal 1044, que é a ação penal que chamam de 1044, que tramitou no STF, tramita ainda, né? E foram feitos esses 5 pedidos. 3, eles perderam o prazo, porque são 45 dias improrrogáveis, deve ser analisado pela mesa. Esses 3 não foram pautados, após foram feitos, ainda estão tempestivos, que ainda não findou o prazo constitucional. Mas também entendo que houve sim uma pressão, sei que houve a pressão por parte do outro poder para que não fosse pautado, e publicamente eu ainda vou falar, talvez chegue a esse ponto, do motivo, né, o porquê que não foi pautado aí corretamente, ou seja, a lei não é seguida pela chantagem do outro poder, e tem lá os motivos, e são motivos que são caros à sociedade, mas que não cabe falar agora, nesse momento. Eu peço vênia, mas em um momento oportuno eu vou poder falar sim, mas realmente aconteceu a chantagem, por isso não foi feito. Deputado, queria falar um pouquinho sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, da graça que ele concedeu ao senhor. Foi uma surpresa esse decreto? E qual foi a sensação do senhor assim que recebeu a notícia da assinatura desse decreto? Queria saber também como é que foi o encontro com o presidente. Foi na quarta-feira, naquele ato cívico em Brasília. Foi a primeira vez que o senhor encontrou com o presidente depois da graça? E aí, como é que foi essa interação? O que ele disse ao senhor, o que o senhor disse a ele? Sim, foi uma surpresa, porque assim, eu sabia que o presidente, quando chegasse na competência dele, como chegou, eu acho desnecessário ter chegado a esse ponto, eu pude sim ter uma surpresa com a ação dele. Eu não sabia, na verdade, que seria aquilo ali, mas como foi, e ele pega totalmente todas as penas que foram totalmente arbitrárias e distantes daquilo que a gente conhece, e traz o feito à ordem, assim por dizer, e trouxe o feito à ordem. Então foi uma surpresa muito agradável, não só para mim, eu acho que todas as pessoas que... Minha mãe falou que andava nas ruas no dia do meu julgamento e percebia as pessoas tristes e com medo. A minha mãe é uma senhora, né, tadinha? Minha mãe, queria até deixar um beijo para minha mãe,
que ela está assistindo com certeza. Então ela falou assim, Dani, eu senti as pessoas tristes, e no outro dia ela já chorou de alegria e viu pessoas. Ela falou, Dani, até a rua está mais feliz hoje, porque não foi para mim. Na verdade, essa graça não tem nada a ver com o Daniel, tem a ver com toda a sociedade brasileira que estava aí à mercê de uma pressão, de um poder que não deveria ter esse poder todo. E o encontro com o presidente, como é que foi? Foi muito legal, porque o presidente é meu amigo, na verdade, então eu tenho um ótimo relacionamento com ele, né? Antes de respeitar a instituição presidente da República, eu respeito o homem Jair Bolsonaro, porque, né, a gente tende a dizer que quando conhecemos a pessoa pessoalmente, a gente sabe de fato como é, né? Como é a essência daquela pessoa. O presidente é um cara sensacional aí que tem meu respeito e carinho, não só por isso, é bem anterior a isso. Sempre deixei isso muito claro e continuei a defender que o Brasil precisa muito dele. É muito bom ser amigo desse cara aí. Diga, Ana. Deputado, PL 2630, né? O famoso PL aí das fake news, mas que podemos chamar de PL da mordaça, da censura. O que o senhor acha desse PL e como o senhor viu aí a urgência sendo pautada para a votação desse PL? E se o senhor acha que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai conseguir colocar em urgência mais uma vez para votar antes das eleições? Não, o PL 2630 é o tipo do PL que ele já tem que ser declarado inconstitucional, ele não deve ser pautado, porque, né, o artigo 220 da Constituição, salvo engano, o parágrafo 1º, ou segundo, não, o segundo é da censura, o primeiro, ele diz que nenhuma lei poderá conter dispositivos, né, que embaraçem a livre manifestação de pensamento, seja ela de qualquer tipo. Então não há o porquê de se ter um PL que venha a confrontar a Constituição Federal, né? E quando colocam vindo do partido que vem, que é um Partido Comunista do Brasil, né? Ou seja, comunismo, você lembra logo da Coreia do Norte, o regime de lá, logo esse partido defende. Então a gente não quer isso aqui. Então o PL ele não tem que ser aprovado, não tem que ter urgência. Quando foi pautada a urgência, foi avisado que nós obstruiríamos o projeto também para que não houvesse a tramitação dele, e a mesma coisa vai ser feita. Se houver a urgência, se for aprovada, vamos tentar obstruir a pauta, porque um tipo de projeto como esse ataca frontalmente, aí sim, um ataque real à democracia através de tentativa de legislar contra os interesses da sociedade. Fiuza. Deputado, essa ação do Supremo Tribunal Federal impedindo operações especiais da polícia em favelas do Rio de Janeiro, que, como lembrou agora o Roberto Mota, continua vigorando e tinha como suposta motivação a questão sanitária. A pergunta é, esta ação, em primeiro lugar, sem querer entrar em detalhes dos seus depoimentos que motivaram as ações judiciais contra o senhor. Mas esta medida do Supremo, pelo que eu entendi na época, foi uma das motivações do seu inconformismo com o Supremo Tribunal Federal. A pergunta é, hoje, existe alguma instituição questionando essa medida, que é altamente questionável? O governo do Estado do Rio de Janeiro, o Parlamento, o Senado, de algum lugar da institucionalidade brasileira, há hoje o questionamento a essa decisão do Supremo? Fiuza, não existe ninguém confrontando nesse momento. Eu acho que deveria. Claro que eu tenho um texto, tá? Mas eu estava preso e desenvolvi esse texto dentro do próprio presídio ali para poder entrar com uma ADPF, né? Porque essa medida que foi, inclusive, o ministro Edson Fachin, é totalmente inconstitucional. Não é papel da Corte se debruçar sobre isso, né? Quando nós paramos para perceber que na Suprema Corte nós temos, de mérito dela, para julgar, mais de 27.300 processos, né? Comparando com a Corte norte-americana, que são 198 aproximadamente, ou seja, se debruçam somente sobre matéria constitucional. E temos mais de 400 mil processos distribuídos em 14 tribunais do Brasil, aguardando entendimento da Suprema Corte. Você vê que o Poder Judiciário ele já está brincando de decidir a conveniência. Então, e eu falo de todas as instâncias, não, claro, colocando todos os magistrados nessa mesma vala comum, né, que temos bons magistrados, sem sombra de dúvida, que levam o trabalho a sério. Mas esse tipo de ação, ela atrapalha a sociedade. Como que um ministro do STF vai proibir a polícia de operar? Isso é função do executivo estadual. Na época, o governador, então, salvo engano, era o Wilson Witzel, e ele deveria negar, né, porque é uma ordem absurdamente constitucional, e o crime é expansionista, e principalmente o Rio de Janeiro, que é um estado bem conflagrado por facções, e temos até aqui em São Paulo
Temos até o PCC, ele é nível de cartel, né? Mais facção. E eles são expansionistas. Se não há o controle estatal sobre esse avanço do crime, né? Eu costumo dizer que quando você passa em uma rua todo dia fazendo um patrulhamento ostensivo, e você deixa de passar durante uma semana, na outra semana você já tem uma barreira ali, uma boca de fumo, e assim vai se expandindo. A ausência do Estado próprio, né, no governo Leonel Brizola ensinou bastante, né, que a ausência durante 8 anos, né, a polícia não sobe em favela e a tomada hostil territorial aconteceu e as facções cresceram muito. Então, não deveria ter sido cumprido. Eu vejo com muito maus olhos e, claro, abro as críticas porque isso não pode existir num Estado, né, que tem que, antes de mais nada no tripé social, a segurança é em primeiro lugar, senão não entrega segurança à sociedade. Roberto Mota. Deputado, o senhor também é policial. A gente tem visto nas últimas décadas, né, principalmente no período do PT, a criação na legislação de facilidades, benesses, benefícios, direitos cada vez maiores para os criminosos, né? O criminoso brasileiro, para espanto do cidadão comum que não sabe disso, né, ele tem direito ao auxílio reclusão, que é um valor maior do que o salário mínimo. Se ele tiver trabalhado 6 meses antes dele ter cometido o crime, ele vai receber, enquanto estiver preso, esse valor. O estuprador brasileiro tem direito à visita íntima na prisão. E a gente assiste um processo de demonização da polícia cada vez maior. Isso tudo desagou agora na invenção do crime de opinião, né? O senhor foi preso por um crime que não existe, outras pessoas estão sendo processadas e ameaçadas por crimes que não existem, enquanto os criminosos de verdade estão soltos e recebendo benefícios. Eu queria que o senhor, como policial, dissesse qual é o sentimento dos policiais em relação a isso e como é que essa onda garantista afeta o moral, o sentimento dos policiais do Brasil. Olha, Mota, eu posso falar que a tropa, né, assim como nós chamamos a tropa da Polícia Militar, que é o principal, eu acho que é a linha de frente de uma democracia, né, tá ali para conter de fato o avanço do crime, se sente desmotivada, porque é como se fosse enxugar gelo, e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas, mas ainda assim fica contraproducente, o trabalho acaba sendo muito cirúrgico e logo à frente ele já é desfeito por conta de audiência de custódia que foi criada. Eu sou totalmente contrário, mas fiz o teste em mim mesmo quando estive ali à disposição da audiência de custódia, que deveria ter sido, então, revogada a prisão, mas continua uma prisão em flagrante por 28 dias, né, permanente, o que é um absurdo também jurídico. Mas os policiais ficam desmotivados, porque a legislação avança de maneira a entregar medo à sociedade, porque ao invés de blindar de fato o cidadão, blinda a criminalidade. Quando, salvo engano, 2004, quando foi criado aí o Conselhão, né, assim por dizer, e logo em seguida, 2015, cria-se então as audiências de custódias inspiradas em modelos norte-americanos, mas são bem diferentes. A participação do juiz é totalmente diferente, não existe um estudo do caso concreto para que seja relaxado ou mantida a prisão. Aqui no Brasil é de baixíssima complexidade e eles já tentam de cara perguntar ao criminoso se ele foi agredido pelo policial, se sofreu algum tipo de pressão psicológica e imediatamente o policial que tem em sua carteira escrita que a palavra dele tem fé pública, isso já não é levado em consideração e o policial, o agente público já responde imediatamente, enquanto aquela pessoa que deveria responder já vai, né, em liberdade para responder em liberdade. Claro que existem muitos fatores, né, porque nenhum inquérito é perfeito, o policiamento também ainda não é perfeito, é uma constante maturação, mas ainda assim a tropa fica muito desmotivada. E quando foi tentar passar a lei de abuso de autoridade, né, a parte que tratava dos policiais também foi muito esvaziada no Congresso, retirando várias funções do policial e tornando o policial refém de uma lei que enfraquece o poder do próprio Estado em manter a segurança. Você, Zé? Eu fico impressionado, deputado, o senhor milita politicamente no Rio de Janeiro, né? Fico impressionado com a situação do Estado, né? Parece uma luta constante contra a criminalidade. Houve a ocupação lá das comunidades, né? Das favelas. E agora um novo projeto em andamento. Por que é tão difícil combater o crime organizado e milícias no Rio de Janeiro? Zé, claro que eu não vou tomar como verdade aqui, eu vou transmitir o meu pensamento, né? A unidade de polícia pacificadora, né? A época foi o Zé Mariano Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública. Na verdade, esse modelo foi copiado da Colômbia, né? Em 2005, 2006, quando teve uma redução muito alta, como é que eu posso dizer?
muito considerável da criminalidade, mas lá atuava de forma diferente, né? Era de fato uma repressão ao crime. Quando eles foram ver e acharam que era legal e viram o que lá era uma atuação de fato bem ostensiva, o que não está errado, está combatendo o crime, né? Está combatendo o elemento hostil que confronta a sociedade e o nosso direito. Então eles tentaram implantar aqui no Brasil alguma coisa bem romântica, né? Colocar policial vestido de coelhinho da Páscoa, de Papai Noel, isso não tem nada a ver com o serviço policial. E foi avisado a pacificação, onde deu tempo para essa criminalidade mais uma vez fugir, montar células, né, em outros locais, em outros municípios do estado. E não há segredo, você pega o padrão norte-americano, a polícia norte-americana veio gradativamente adaptando o seu modelo sem tentar inventar a roda. Eles foram melhorando, né, como se fosse um projeto. Olha, aqui estamos errando, vamos aperfeiçoar, mas mantiveram um projeto por 40 anos até acertar o ponto, né, em Chicago. Também em Nova York foi aplicada a política de tolerância zero, à época Rudolph Giuliani, salvo engano, a década de 90, de 93 mais ou menos, e a teoria das janelas quebradas que se aplica a vários setores, a vários casos da sociedade. E aqui no Brasil não poderia ser diferente, ainda mais um estado que tem muita criminalidade, né? São 60 mil homicídios em média por ano, né? O encarceramento em massa que eles falam tanto, que somos o campeão, e que é mentira também. Nós temos poucos presídios e uma superlotação predial, né? Então tem tantas vertentes a serem discutidas aqui. O estado do Rio de Janeiro é vitrine mundial a nível de tudo, tanto do bem quanto para o mal. Então acho que a polícia ela tem que ser estudada de uma maneira para que ela venha avançando em aperfeiçoamento e não tentando inventar novos modelos. Isso é o que eu penso. Muito bem, nós ouvimos aqui então o deputado Daniel Silveira, entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença. Até uma próxima. Até uma próxima.